Oi, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicanalista, sou astróloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre o trânsito de Netuno nos signos e o impacto que isso trouxe para as gerações. Mas antes, eu quero convidar você para conhecer o meu curso. Ele fala sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais pela visão da astrologia. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link de acesso para você saber mais sobre ele e também conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu faço atendimento presencial ou online e no link de acesso você encontra o caminho para as minhas redes. Também quero divulgar o meu livro, Emoções e Sentimentos. Nesse link você encontra também o caminho para você adquirir esse livro, tá? Vamos então ao que interessa. Vamos continuar a nossa jornada de Netuno nos signos. Hoje nós vamos falar sobre Netuno em Sagitário. Eu vou abrir aqui meu textinho, porque senão eu me perco, tá? Principalmente nas datas. Vamos lá. A última vez que Netuno esteve em Sagitário foi entre os anos de 1970 e 1984. E isso trouxe para a humanidade aquele sonho de um mundo melhor baseado na sabedoria, baseado na liberdade. Foi uma fase onde a consciência coletiva parecia estar muito mais receptiva para a sabedoria. O coletivo tinha uma maior necessidade interior de buscar se melhorar mentalmente, se melhorar espiritualmente. Então a filosofia assumiu um papel bastante importante na busca pelo sentido de uma vida nessa época. Então a religião, as doutrinas acabaram ganhando bastante foco nesse período. Foi nessa época que a Igreja Católica teve o seu líder mais carismático e popular até hoje, né? Que foi o Papa João Paulo II. Ele iniciou a chefia dele lá em 1978. Foi o primeiro Papa não italiano em séculos. E isso é muita carinha de Netuno, né? Que é ultrapassar as fronteiras, ultrapassar todos os limites. Nessa época, a busca era pela fé. E Netuno, ele é o fabricante das ilusões. E em Sagitário, cria ali um sentido de religiosidade muito marcado, justamente pela ausência dos limites, né? E uma visão otimista demais, esperançosa demais, que tem muito a cara de Sagitário. A consequência disso foi um desejo ali de recuperar uma ligação com o autêntico, com o sentido da vida, e isso acabou estimulando por uma busca de uma consciência coletiva, pela aceitação de alguns saberes espirituais, alguns deles nem tão virtuosos assim. Um belo exemplo disso foi aquele pregador religioso, o fundador da seita Templo dos Povos, o Jim Jones. Ele ficou muito famoso nessa época, principalmente por como isso terminou, né? Ele acabou estimulando o abandono em massa da vida. Eu não posso falar isso aqui, porque senão eu vou ser banida. Isso aconteceu lá em 1978, em novembro de 78. Ao todo foram 918 dos seus membros que acabaram abandonando a vida, todos eles por envenenamento. Gente, isso foi o evento da época, foi o acontecimento. Quase 300 crianças foram envenenadas pela ingestão de cianeto, e isso é muito a cara de Netuno. A intoxicação, o entorpecimento dos sentidos com o propósito de encontrar uma divindade. Olha a mistura de Netuno em Sagitário, o que acabou provocando. Para os nascidos com Netuno em Sagitário, que vai lá de 1970 a 1984, naturalmente são pessoas que buscam a liberdade, especialmente a liberdade filosófica, a liberdade religiosa. Então essa é uma geração que naturalmente tem a curiosidade de desvendar os mistérios que existem ali entre o céu e a terra. São pessoas, naturalmente dispostas para aceitar o que é diferente, principalmente quando envolve encontrar formas diferentes de fé, justamente porque Sagitário representa essa vontade de romper barreiras, né, de sair do superficial. Então, definitivamente, essa é a primeira geração onde as pessoas puderam se tornar ali, de fato, cidadãos do mundo, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico, né? Tudo isso sem grandes restrições,
conflitos, né, causados ali por acontecimentos sociais. Então foi uma geração que, se a gente for olhar para trás, eles foram o que verdadeiramente puderam transitar livremente pelo mundo, pelo período da história que eles conseguiram ocupar. Não é um período que aconteceram grandes guerras, não é um período que aconteceram grandes limitações daquela época. Essa é uma geração que sonha com uma sociedade mais livre, uma sociedade mais tolerante. Então, são pessoas que eles estão sempre disponíveis para encurtar as distâncias, seja as distâncias entre as nações, a distância entre as pessoas, a distância entre a fé. Então, foi com eles que nasceu esse conceito de globalização, né? Onde os países acabam perdendo as fronteiras e virando um só. Então, mesmo naquela época, com o acontecimento da Guerra Fria, que tinha também aquela disputa pelos domínios espaciais, que isso também é muita carinha de Sagitário, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, ainda tinha uma visão mais humanista, mais em busca de solidariedade, um período até em busca do progresso humanista. Então, esse progressismo todo, ele era bem evidente, né? Tanto no coletivo, com tudo isso que a gente vivenciou, quanto até na apresentação pessoal. A moda era extravagante, era colorida, era cheia de otimismo, os acessórios eram grandes. Isso é muito a carinha de Sagitário, né? O interesse pela diversidade, o espírito aventureiro, a constante procura por novas oportunidades, e isso acabou se refletindo nas pessoas, tanto nas pessoas naquele tempo, quanto nas pessoas que nasceram com essa característica. Você vê que são pessoas que naturalmente buscam a expressão livre, a expressão solta, a expressão sem preconceito. Então, nos 14 anos que Netuno esteve lá em Sagitário, ele deixou uma marca de um jeito bastante peculiar, de uma forma assim alegre, né, numa sociedade que precisava, né, respirar um pouco aliviada de tudo isso que veio acontecendo até aquele momento. Então, essa geração precisava trazer essa leveza, essa alegria para o coletivo daquela época. Mas, claro que sempre tem um mas, nem tudo são flores. Essa é uma geração que tem uma tendência a um otimismo meio superficial. É um fervor meio idealista em relação às suas próprias crenças, às suas próprias convicções, especialmente em assuntos sociais, intelectuais e espirituais. Então, é uma geração que tem sim o propósito de aprender a lapidar em si mesmo a capacidade de ter fé, sem se prender em crenças limitantes ou principalmente delirantes, né? Principalmente delirante no sentido que promete uma cura milagrosa que nunca vem. Então esse é um desafio para essa geração. Saber se libertar de uma crença delirante que promete uma coisa que nunca vai acontecer. Isso porque o que é importante para essa geração ter consciência é que o que eles estão procurando lá fora não está lá fora, está dentro de cada um. E olhar para dentro, tendo um Netuno delirante ali, tratando de questões filosóficas, ele é bastante difícil, ele pode ser bastante conflituoso e ele pode tirar o chão de muita gente que tem essa configuração planetária quando tem que lidar ali com a realidade. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau!